E aí, gente, quero trazer uma palavra aqui maravilhosa da parte de Deus para os nossos corações. Algo que eu estava meditando ontem me chamou muita atenção em relação à situação das pessoas atualmente, que é a falta de esperança, o medo, a insegurança, a falta de fé. E a palavra que eu meditei ontem, ela falava justamente sobre isso. Que Jesus ele tinha se ausentado um pouco ali do público, da comunidade ali onde ele ficava, e tanto ele como os apóstolos foram repousar, que Marcos 6, a partir do versículo 30 fala isso, que eles foram repousar porque não tinha tempo nem para comer. E Jesus repousando, quer dizer, se ausentando das pessoas, é sinônimo de infelicidade, de medo, de insegurança. E muitas vezes é isso que está acontecendo conosco, com as nossas vidas. Jesus está ausente, nós deixamos Jesus repousar, nós não chamamos por Jesus, nós não vamos atrás dele, nós não temos corrido atrás dele, tanto dele como dos apóstolos, dos discípulos dele. A gente prefere dar ouvidos ao homem, aos cientistas, às autoridades. Não que isso seja errado, mas no que diz respeito à fé, a gente tem que escolher a quem vai dar ouvidos. E a fé ela só pode vir através da palavra de Deus, de Jesus. É isso que está escrito em Hebreus 11. A fé vem por ouvir a palavra de Cristo. E eu vou ler aqui do início para vocês entenderem o contexto. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Eles tinham chegado ali de uma missão, os discípulos, e contaram a Jesus ali tudo o que tinha acontecido, nessa missão que eles tinham ido cumprir. E Jesus lhe disse: venham repousar um pouco num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham, quer dizer, os que buscavam ali a presença deles, que buscavam a resposta de Deus através da vida deles. E então foram de barco para um lugar deserto, afastado. Marcos 6, a partir do versículo 30. Muitos das pessoas viram ele sair e, reconhecendo, correram para lá a pé. De todas as cidades chegaram antes deles. Veja que mesmo Jesus tentando se ausentar, as pessoas estavam sedentas e elas corriam a pé, elas pagavam o preço. E muitos hoje têm carro, têm moto, muitos hoje têm uma bicicleta, têm um ônibus, têm um meio de condução que permite ir até uma igreja. Estou falando quando não há o lockdown aí para fechar. Mas muitas vezes as igrejas estavam abertas, ainda em alguns lugares estão, e as pessoas não fazem o mínimo esforço para ir. Às vezes para um monte onde não tem ninguém, não precisa ir para uma igreja especificamente para buscar Jesus. Em outras palavras, as pessoas não querem pagar o preço, não querem orar de madrugada, não querem jejuar, não querem meditar na palavra, ou seja, não demonstra esforço nenhum para buscar Jesus atualmente. Ali também tem alguns que não buscavam. E aqui as pessoas corriam a pé, e no lugar que Jesus ia descansar, elas chegaram primeiro. E Jesus, a Bíblia fala aqui em Marcos 6,34, que ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e se compadeceu dela. Então, elas demonstraram que queriam ver Jesus, que queriam a resposta de Jesus, que Ele era alguém que tinha solução para elas. Aquelas pessoas que estavam necessitadas, sedentas, como nós. E hoje, muitas vezes, nós, ao invés de correr para Jesus, nós colocamos a nossa confiança no homem, colocamos a nossa confiança no médico, no governador, no presidente, no ex-presidente. Achamos que essas pessoas podem resolver os problemas da humanidade. E esses dias até eu estava orando, pedi tanto a Deus para curar, as pessoas, libertar.
e transformar esse lugar, esse país, num país melhor. E imediatamente veio uma voz no meu coração. Não vou dizer que é generalizado para o mundo, mas Deus, ele tem o povo dele espalhado pelo mundo, claro. Mas a resposta que veio ao meu coração é que ele não pode fazer, não pode curar, quer dizer, não pode tornar melhor aquilo que é maligno, porque o mundo está no maligno. Então tem um povo que é específico dele, e essa palavra é para esse povo. Então eu venho aqui para edificar tanto a minha fé como a fé do povo de Deus. O mundo, ele nunca vai ser melhor, ele caminha para a perdição. Então cabe a nós tomar a decisão de nos render a Jesus, aceitar Jesus, buscar Deus de todo o nosso coração, porque é claro que nós podemos ter qualidade de vida enquanto estivermos aqui, porém nós não podemos solucionar o problema do mundo. Nem Deus, ele pode intervir, porque o mundo já é profético que o mundo caminha para a perdição. O mundo jaz no maligno. O sistema do mundo é corrupto. Basta você olhar aí as injustiças, basta você olhar como os governantes agem, as autoridades agem. Muitas vezes há uma inversão de valor. O inocente passa dificuldade, o criminoso tem mais regalia. Isso é o sistema do mundo, é um sistema maligno. Então não adianta querer mudar isso. Eu estava até entrando nesse jogo, do sistema aqui nas redes sociais, de tentar compartilhar informação. Às vezes a gente, como carne, e por tanta indignação que a gente sente, a gente acaba compartilhando ali na tentativa de convencer as pessoas que aquela decisão que ela toma é uma decisão errada, que aquele candidato, aquela pessoa, aquele político. Mas infelizmente o sistema do mundo é esse, é maligno. Não adianta eu querer convencer ninguém. Eu simplesmente tenho que ser sal e tenho que ser luz. Eu tenho que apresentar o meu verdadeiro Senhor, o meu verdadeiro presidente, o meu verdadeiro candidato, aquele que já ganhou, que é o Senhor Jesus Cristo. E assim como aquelas pessoas corriam atrás dele, eu também tenho que correr e ensinar as pessoas que precisam correr também para os pés de Jesus. E aqui fala o seguinte, que ao desembarcar Jesus, viu uma grande multidão e compadeceu-se dela. Então Jesus, ele se compadece, quer dizer, ele se coloca no lugar da multidão, do sofredor, do necessitado. Talvez o que você mais vê aí nas televisões, nas mídias, são algumas pessoas falando: se coloque no lugar do povo, o povo vai morrer de fome. Esse se coloca é o quê? Se compadeça do povo. Tente sentir na pele o que o povo está sentindo, mas isso não vai comover as autoridades, os governantes, não vai comover, porque o único que se compadece do povo, da multidão, do necessitado, do oprimido, daquele que não tem nada para oferecer, é Jesus. E assim como ele se compadeceu daquela multidão, ele também se compadece de nós. Ele não vai se compadecer do mundo, veja bem, ele vai se compadecer daquele que busca ele, daquele que aceita ele como Senhor e Salvador, não daquele que está defendendo, correndo atrás, na verdade, dos candidatos A e B, que defende um partido político. É claro que nós não devemos nos acomodar também, mas temos que ter consciência que esse mundo, ele caminha para a perdição. E Jesus, ele se compadeceu daquela multidão, por quê? Porque eram como ovelhas que não têm pastor. E talvez você se encontre nessa situação, como uma ovelha que não tem pastor. E aí, como é essa ovelha que não tem pastor? Imagine aí um animal lá no meio do mato, exposto a todo tipo de perigo, vulnerável a qualquer situação. Porque muitas vezes a gente tenta não imagina, não se coloca como é uma ovelha. Imagine aí como é uma ovelha. Se ela não tiver um pastor para oferecer água a ela, para guiar ela até o pasto, para dar ração a ela, fatalmente ela vai morrer mais rápido. Ela vai morrer porque ela não tem estrutura para procurar água, para tirar água do poço no momento de seca. Ela não tem estrutura para abrir os céus e fazer a chuva vir. Mas o pastor, ele é
determinado por Deus para cuidar dela, para dar a vida por ela, por a ovelha. Esse pastor é Jesus. E uma ovelha sem pastor é uma ovelha que tem medo, é uma ovelha insegura, é uma ovelha que até um pequeno cachorrinho, ele pode causar medo a ela, ele pode correr atrás dela e ela não tem pastor, não tem ninguém para defender, e ela vive uma vida de perturbação, ela vive uma vida sem paz, sem qualidade, ela vive uma vida miserável, ela vive ali tentando, vivendo um dia após o outro, ela não tem planos, não tem expectativa. Assim, isso aqui é uma analogia, gente, uma comparação. Quando ele comparou aquela multidão, Jesus comparou aquela multidão como ovelha que não tem pastor, falou que era uma multidão de pessoas frustradas, decepcionadas, sem expectativa, pessoas doentes, pessoas famintas, sedentas, pessoas apavoradas, desesperadas, inseguras. E talvez é assim que você se encontra, inseguro, sem saber se amanhã você vai estar vivo, se amanhã o seu familiar vai estar vivo. E Jesus, ele afirma aqui que ele se compadece daqueles que buscam a ele. Então não adianta você querer colocar sua confiança no homem e achar que o homem vai resolver o seu problema. E mesmo que ele tenha o recurso para resolver o seu problema, vai ter problema na sua vida que infelizmente ou felizmente, para a glória de Deus, o homem não vai poder solucionar. E você vai ter que se render a Deus, ou então pagar o preço do coração duro, da desobediência. Então não seja como uma ovelha que não tem pastor. Até esse momento é possível que você estava triste, desesperada, com medo dos vírus, com medo aí da contaminação, com medo, você fala assim, eu quero que essa vacina chegue logo. Mas eu afirmo com toda certeza, por mais que esse problema seja solucionado, Deus dê instrução ao homem para trazer a cura, para trazer a solução para esse problema, virão outros porque o mundo é do maligno. Essa não é a primeira e nem vai ser a última epidemia, a última crise. Quantas e quantas crises esse mundo já não enfrentou? Seja por causa do homem, seja por causa do diabo. O mundo, ele está no maligno, ele caminha para a perdição. Agora não quer dizer que o servo de Deus, ele vai estar livre das tribulações. Ele vai passar por tribulações. Todo mundo passa. Os discípulos passaram. Se a gente for olhar aqui, em Marcos 6, 47, fala que, 48, que de madrugada Jesus via os discípulos remando com dificuldade porque o vento era contrário. Então, nesse mundo, enquanto nós estivermos aqui, vai ter vento contrário, vai ter dificuldade. Os discípulos, aqueles que andavam com Jesus ali fisicamente e participavam ali do espírito dele ali mais próximo, eles tinham dificuldade e eles enfrentavam ventos contrários. Então não sou eu, não é você que vai estar imune aos problemas. Mas o que Deus quer, o que Jesus quer, é que você assuma Ele publicamente como seu Senhor e Salvador e passe a viver como um discípulo dele, um imitador dele. Agora, o imitador não é aquela pessoa que quer se passar por Jesus. Não, é aquela pessoa que tem as mesmas práticas que ele, de oração, de comunhão com Deus, de amar o próximo, de ajudar o próximo, de não defender, de não puxar saco de ninguém, de não defender ninguém, defender apenas a palavra. É isso que ele quer, que a gente seja um imitador de Cristo, de Jesus. E voltando aqui, fala assim que compadeceu-se da multidão porque era como ovelhas que não tem pastor, e começou a ensinar-lhes muita coisa. Então, quando você vai buscar Jesus, se esforça para buscar Jesus, Ele vai lhe ensinar muitas coisas que você precisa, porque a ovelha, ela sofre porque ela não tem o conhecimento, ela é irracional. Assim é o homem que não tem comunhão com Deus, ele é irracional. Ele não raciocina sobre o poder de Deus,
sobre o que Deus pode fazer, sobre a capacidade de Deus de livrar ele do mal, de ajudar ele nas adversidades. Então essa palavra é para confortar o meu e o seu coração. Eu estava meditando ontem e eu não gosto de ficar trazendo mensagem aqui só para trazer. Vou trazer vídeo aqui só para as pessoas verem. Não, eu gosto de trazer uma mensagem que fale ao meu coração. Eu medito todo dia. E não é que Deus não fala todo dia, mas eu gosto quando eu sinto que eu tenho que compartilhar, que as pessoas estão necessitadas de ouvir uma palavra. Tem muitas palavras aí na internet, né? Mas os trabalhadores também são poucos. Apesar de ter muita, aos olhos de Deus são poucos. Muitos estão prometendo prosperidade, muitos estão prometendo aí, pregam na verdade, né, prosperidade, bênçãos materiais. Mas do que adianta ter riqueza, ter bens, mesmo nesse momento de crise, e não ter a presença de Jesus, ficar inseguro, com medo? Eu sempre dizia nos meus vídeos e digo que não adianta ter dinheiro e não ter paz. Não adianta ter uma cama confortável e não poder dormir, ter medo, depender de remédio, ou não viver uma vida abundante. Às vezes você até tem condições de viver bem, mas a sua família não, e aí lhe gera uma preocupação, um medo, uma insegurança. Você que tem parente longe, você que tem um familiar às vezes nas drogas, nos vícios. Então tudo isso lhe causa um desespero, um medo, lhe causa pavor. E Jesus, ele não quer que você ande assim. Por mais que o vento seja contrário, por mais que você esteja remando, né, caminhando com dificuldade, ele quer lhe ajudar. Ele quer solucionar os seus problemas. Mas não queira entrar na onda do mundo, porque o mundo ele caminha para a perdição. O mundo jaz no maligno. Infelizmente, nós estamos aqui e temos que suportar as dificuldades, as afrontas. Só não podemos participar das mesmas obras que o mundo participa. E como eu vejo aí também as pessoas falando mal de crente, que crente é isso, que crente é aquilo. Um dia eu espero que essas pessoas se arrependam, né? Mas, e também os crentes, tem alguns que realmente dão motivo para falar, para as pessoas criticar, né? Às vezes precisa de libertação e dão esses maus testemunhos. Mas muitos falam por prazer, muitos não têm motivo para falar e falam por prazer de criticar, de zombar. E eu trago essa mensagem aqui para vocês. Vai ter um dia que vocês vão querer ouvir uma mensagem como essa e não vai poder. E até vai ficar na internet aí, porque a palavra, a letra, ela fica, mas não vai ter o Espírito Santo para tocar no seu coração, porque ele vai subir junto com a igreja. Não a igreja, os templos, mas a igreja que se chama noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. Então você tem duas opções: ou aceitar Jesus, ou entrar na onda do mundo, né, de zombar os servos de Deus, de criticar, viver uma vida mesmo com dificuldade, com qualidade de vida, com abundância, ou viver uma vida miserável, desesperadora, como uma ovelha que não tem pastor. Que Deus abençoe vocês poderosamente e compartilhe essa mensagem com as pessoas. A vida, ela começa a prosperar, ela começa a fluir, ela começa a andar quando a gente está calçado e bem calçado. Você, imagine que o mundo é um lugar cheio de espinho, cheio de pedra, e você está com os pés descalços. É impossível você caminhar, e se você caminhar, você vai ter muita dificuldade. Aquilo que você poderia caminhar em 1 minuto, você passa horas para caminhar, porque tem muitos espinhos. Toda hora você tem que parar para tirar um espinho. Tudo lhe incomoda. Não é assim que funciona? Tente caminhar aí onde tem muito cabeça de touro, aqueles espinhozinhos que parecem a cabeça de um boi, onde tem muito carrapicho. Tente caminhar onde tem muito cacto, com os pés descalços. Você não vai conseguir. E se você conseguir, você vai ter muita dificuldade. O que você poderia caminhar dentro de 1 hora, você vai caminhar em 2, 3 dias. Quer dizer, sua vida não vai fluir, não vai para frente. Por quê? Porque você está descalço. E no reino espiritual é assim que funciona também. Muitas vezes a vida é amarrada, não vai para frente, a vida não prospera, o medo, a insegurança faz parte do seu cotidiano.
porque você está espiritualmente despreparado, despido, descalço. E qual é o calçado que eu calço para que a minha vida espiritual ela esteja firme, segura, preparada? É quando você compartilha as boas novas, o Evangelho. Você pode fazer como eu, ler e meditar na palavra e trazer a mensagem, ou você pode compartilhar mensagens que você crê do fundo do seu coração, que é as boas novas, que faz parte do Evangelho de Deus. É isso que diz lá em Efésios 6:10. Então muitas vezes a gente reclama, porque a minha vida não vai para frente, a vida de todo mundo vai para frente e a minha vida não vai para frente. Porque você não está revestido com a armadura. E uma das armaduras, ele fala assim, uma das armaduras que ele fala é Efésios 6:15. Tenha os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Então, quando você prepara, compartilha, quando você é uma fonte de bênção para as pessoas ter contato com Deus, ter contato com a palavra de Deus, os seus pés vão estar calçados. E quando os seus pés estão calçados, você vai andar. Você não vai ficar parado no mesmo lugar, com a vida amarrada, com a vida prostrada. E muitas vezes você diz que é o diabo. Muitas vezes você diz que é olho grande, que é inveja, que é macumba. E é apenas a sua negligência. Isso vale para mim também. Então ele fala, tenha os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Então compartilhe essa palavra, se você acredita, compartilhe essa palavra, compartilhe outras palavras, não precisa ser essa. Mas desde que você compartilhe a palavra de Deus, pare de compartilhar coisas do mundo, coisas do sistema político, sistema judiciário. Assim, não é nem que você deva parar, mas que você, a cada uma que você compartilhe do mundo, compartilhe 2, 3 de Deus, porque aí as pessoas vão ter mais fé. E quanto mais pessoas com fé, mais gente abençoada vai ter ao seu redor. Então, que Deus abençoe vocês poderosamente e compartilhe essa palavra.